Neste vídeo, nós faremos uma breve revisão de cinemática de robôs, para que nós consigamos desenvolver adequadamente um modelo matemático dinâmico de um mecanismo robótico. Mas um pré-requisito é o conhecimento das formas de representação de pontos materiais do robô em relação a referenciais inerciais. Nessa figura mostrada aqui, essa figura é um diagrama esquemático de um robô manipulador antropomórfico em que são destacadas as juntas revolutas que o compõem. De fato, o mecanismo robótico ele é formado por diferentes partes, né? Então, uma dessas partes estaria aqui. Outra parte aqui que se move. E assim por diante. Ou seja, qual é o nosso objetivo aqui nessa aula de cinemática, né, de revisão de cinemática? É lembrarmos como é que a gente consegue descrever a posição de um ponto material qualquer, por exemplo, um ponto nessa parte aqui, nesse elo do robô, em relação a um referencial inercial. Então, suponho que esse aqui seja um referencial inercial, e eu quero então descrever a posição desse ponto em relação à origem do referencial, né? A posição do ponto vermelho. Eu vou indicar aqui usando esse vetor. Então eu quero descrever essa posição, né? Esse vetor. Vetor esse que representa, né, a posição desse ponto, que nós vamos chamar de ponto P, em relação à origem do referencial, que é o ponto O, por meio desse vetor, que é o vetor, vamos chamar de RP. Né? E o que acontece é que esse vetor ele está representando, né, esse deslocamento que é necessário da origem do referencial inercial até um ponto material qualquer do robô. É um vetor que pode ser representado em diferentes referenciais. Né? Então, vou apagar aqui essa estrutura do robô que a gente desenhou, porque assim a gente consegue ver melhor, né, que existem diferentes referenciais e muito provavelmente é mais fácil descrever inicialmente a posição desse ponto P em relação ao referencial que está vinculado à parte do robô a qual esse ponto P pertence. Né? Então vamos destacar aqui alguns referenciais para que a gente possa considerar. Então, no momento, nessa figura, nós temos 4 referenciais diferentes. Um referencial inercial, que é esse referencial preto maior, e outros 3 referenciais intermediários que irão se mover, né? Vão ter sua origem, tanto a sua origem, em alguns casos, quanto a sua orientação, modificadas ao longo do tempo em função da movimentação do mecanismo robótico. Né? Então, vamos nos concentrar nesses referenciais intermediários e também no referencial inercial final. O que mais nos interessa nessa revisão de cinemática é entender que o ponto P, esse ponto material que nós marcamos, ele se movimentará de acordo com as variações, com a atuação, né, nas juntas revolutas desse robô, do robô antropomórfico que estava aqui antes desenhado. E nós queremos representar essa movimentação, essa mudança do ponto P ao longo do tempo, dependendo exatamente da atuação dessas juntas. Então, como é que a gente pode fazer isso? É muito mais fácil a gente considerar que essa posição do ponto material P em relação ao referencial inercial pode ser representada como uma soma de deslocamentos da origem do referencial inercial, do ponto O, para os diferentes pontos que são as origens desses referenciais intermediários.
e que aqui eu vou representar com esses vetores em cor laranja. O primeiro vetor representa a posição da origem do referencial 1 em relação ao referencial inercial. O segundo vetor representa a posição da origem do referencial 3 em relação ao referencial 1, e assim por diante. O último vetor representa a posição do ponto P em relação à origem do referencial 4. Assim, a gente pode descrever o vetor RP como a soma desses vetores intermediários. E por que nós gostaríamos de fazer isso? Porque sabemos que a posição desses referenciais intermediários e a orientação deles depende das atuações nas juntas revolutas do robô. Então, nós conseguimos descrever as mudanças em cada um desses vetores intermediários dependendo da atuação nas juntas revolutas. Aqui uma coisa interessante, bastante importante, né, de se lembrar em relação à cinemática, é que o vetor RP, então, o que nós acabamos de escrever, é que ele pode ser escrito como essa soma, né, de vetores intermediários. Mas notem que eu não estou representando até o presente momento nenhum desses vetores em relação a algum referencial em particular, né? Ou seja, essa equação matemática aqui mostrada, ela é verdadeira independente do referencial em relação ao qual estamos representando cada um desses vetores. Ou seja, é importante lembrar que os vetores são entidades matemáticas que são bem definidas pela sua direção, sentido e magnitude, independentemente do referencial usado para representá-las. Entretanto, quando nós queremos fazer uma análise baseada em coordenadas, nós temos que representar esses vetores em algum referencial. Por exemplo, como nós estamos particularmente interessados na representação de RP, que é a posição do ponto P em relação ao referencial inercial, seria muito natural a gente buscar escrever, então, a representação desse vetor RP no referencial inercial, no referencial zero. Nesse caso, então, obrigatoriamente, nós temos que ser capazes de representar cada um desses vetores no referencial inercial. Porque só podemos somar vetores que estejam bem definidos, que estejam representados, melhor dizendo, em relação ao mesmo referencial. Então, o primeiro desafio na cinemática é a gente entender como é que a gente pode representar um vetor qualquer num referencial qualquer, né? Em geral, a gente conhece a representação do vetor num dado referencial, tal que essa representação ela é trivial, ela é muito simples. Por exemplo, a representação do vetor posição do ponto P em relação à origem no referencial 4, supondo que o referencial 4 está preso à parte a qual o ponto P pertence, esse vetor RP, 4, né, a posição do ponto P em relação à origem do referencial 4, representado no referencial 4, vai ser constante, né? Vai ter uma representação constante. A posição do ponto P em relação ao referencial 4, representada no referencial 4, vai ser um vetor de constantes. Primeira constante, segunda constante, terceira constante. E basicamente vai acompanhar a descrição geométrica daquela parte do robô. Se eu for capaz, portanto, de, a partir dessa representação simples, né, que é a representação do ponto P em relação à origem referencial 4, que é uma representação constante, obter a representação desse mesmo vetor no referencial 0, e eu for capaz de fazer a mesma coisa com todos os outros vetores que estão presentes aqui nessa soma, realmente eu vou conseguir então o resultado desejado, que é a representação
da posição do ponto material P no referencial zero. E esse é o nosso principal desafio em cinemática.